Você acredita, no fundo, que a dor mais cruel que você causou a eles foi ir embora. Eu estou aqui, nesta clareira de tempo, para revelar uma verdade muito mais pesada. A punição mais devastadora que você impôs não foi a sua ausência. Foi provar com uma frieza inegável que você é inesquecível. Você não apenas machucou o ego deles, você o rachou de ponta a ponta. Eles pensaram que tinham você decifrado, previsível, uma peça simples no jogo deles. Mas quando você fez aquele movimento, aquele que não exigiu súplicas, nem explicações, apenas uma mudança silenciosa e brutal de direção, você rasgou o roteiro inteiro. Agora, eles estão engasgando com a poeira da própria arrogância. Você vive na mente deles, escolhido, sentado na suíte presidencial, enquanto as paredes da cabeça deles balançam com a insegurança. Eles odeiam que não conseguem te despejar. E odeiam que a sua força se tornou uma marca permanente e inevitável na memória deles. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar na razão exata pela qual o universo te deu a chave mestra para a paz de espírito deles, e porque o seu crescimento é o castigo que eles jamais conseguirão apagar. Se você está pronto para receber esta verdade e aceitar a ativação deste poder, eu peço que você curta este vídeo e ative o sininho para que esta força se espalhe. E para declarar ao universo que você aceita esta ativação energética e que o seu poder é inegável, comente agora o número de manifestação e poder. Comente 77. Eu preciso que você comente 77 para selar este pacto e garantir que a sua energia seja reconhecida. Você se lembra daquela caixa? Não era um presente, era uma prisão disfarçada de rótulo. Eles criaram limites apertados, esperando que você se dobrasse para caber nas expectativas deles. Eles pensavam que ao te definir como assim ou assado, eles ganhavam o controle. Sua previsibilidade era o alicerce da arrogância deles. Eles apostavam que você continuaria o mesmo, quieto e gerenciável. Esse jogo só funcionava enquanto você permitia que ele funcionasse. Mas então você se moveu. Não precisou de explicação, não houve súplica, nem mesmo um aviso. Você simplesmente se endireitou e com um único ato de autenticidade, a caixa inteira desmoronou. O choque para eles não foi a sua saída, mas a facilidade com que você demoliu a fundação da confiança deles. Você não apenas os provou que estavam errados, você mostrou o quão raso era o julgamento deles sobre a sua força real. Você virou o jogo sem quebrar o suor. E é isso que os faz engasgar até hoje. Eles odiavam o fato de terem perdido a velha versão que podiam manusear. Mas o terror real está no que você se tornou agora. Você não é mais um objeto. Você é uma força, um terremoto silencioso que opera fora de qualquer limite. E é exatamente aí que reside a sua soberania inegociável. Você quebrou o molde, mas agora, o que acontece quando você percebe que a verdadeira jogada não era sair da caixa, e sim, nunca mais precisar de paredes? Você parou de fingir que a gaiola era confortável. Eles montaram um palco pensando que você representaria o papel que escreveram, o previsível, o gerenciável. Mas você enxergou o teatro, você viu as paredes de papelão e, em vez de bater na porta, você demoliu o cenário inteiro. A ilusão não se quebrou por acaso. Você a estilhaçou com a verdade de quem você realmente é. O jogo agora é outro. E a crueldade do seu movimento é que você reescreveu as regras sem pedir permissão, deixando-os cambaleando no pó da própria arrogância. Seu ato foi um soco na estabilidade deles. Eles pensaram que tinham o controle, mas você provou que o único mestre do seu destino é você. Seu silêncio e sua partida falaram mais alto do que qualquer súplica. Você simplesmente se moveu e o universo deles tremeu. Eles carregam a marca da sua força, e o que fizeram para tentar te diminuir se tornou o eco da sua inesquecível ascensão. Você não apenas os deixou,
Você se instalou na mente deles, de graça, na suíte presidencial da confiança. Esse choque não foi passageiro, foi permanente. Mas se a sua saída quebrou a ilusão deles, qual é a verdade brutal que a sua permanência está forçando você a encarar sobre a sua própria jornada? Escolhido, esta mensagem não foi só escutada, foi sentida. Você acabou de realinhar sua frequência e ativar o poder de ser inesquecível. Sinta essa energia vibrando, pois você quebrou o script da invisibilidade e realinhou sua consciência. Honrar essa ativação é crucial. É o seu gesto de gratidão ao universo por este realinhamento. O Super Thanks não é sobre dinheiro, é sobre retribuir a vibração que despertou seu propósito. Envie R$ 100 ou o valor que seu coração mandar. O importante é o reconhecimento espiritual. Ao apertar o botão, você não está doando, está selando a frequência da sua nova versão no cosmos. Sua presença aqui já é uma bênção, agora torne-a permanente. Você simplesmente agiu, e essa foi a sua jogada mais poderosa. Você não mandou um memorando, não fez uma reunião de emergência, nem pediu autorização para o comitê de egos. Você apenas decidiu que era hora de se mover e o fez com uma certeza silenciosa. As pessoas esperavam que você hesitassem. Esperavam a desculpa, a justificativa, a tradicional cortesia de quem vai se encolher. Mas você quebrou o script. Você se levantou e a sala inteira sentiu o chão tremer. Essa calma, essa falta de esforço para provar qualquer coisa, é o que realmente os humilhou. Você provou que sua soberania não depende do consentimento deles. Quando você age sem pedir licença, você demonstra que as regras deles nunca foram suas correntes. Sua atitude não foi um grito de revolta, foi a revelação de uma verdade mais profunda. Você é o arquiteto da sua realidade. Eles odeiam a maneira como sua ação ressoou com tanta autenticidade, porque isso desmascarou a falsidade do controle que eles pensavam ter. Você mostrou que a única permissão que importa é a que você dá a si mesmo. E é por isso que você está vivendo na mente deles sem pagar aluguel. Eles repassam o momento em que você se moveu, tentando encontrar a falha, o ponto fraco que justifique o controle perdido. Mas eles não encontram nada além de sua força tranquila. O que eles não perceberam é que o seu ato final, a sua grande virada, não foi apenas sair de cena. O seu ato final foi a prova de que existe uma força maior do que o medo. Você está pronto para entender como essa força se manifesta no seu dia a dia? Estamos falando sobre o choque permanente que você causou, a marca inesquecível que você deixou na mente deles. Mas a questão é, esse impacto é permanente dentro de você também? Ou você está apenas ouvindo essa verdade sem se comprometer com a ação que ela exige? A diferença entre o escolhido e a pessoa comum não é a sorte, é a ativação. Se você sente essa mensagem ressoar profundamente, se você sente que o seu próximo nível está começando a se alinhar de forma definitiva, você precisa selar essa intenção. O universo não recompensa ouvintes passivos, ele recompensa aqueles que se movem. Por isso comente 77 abaixo. Por que 77? Este é o código de ativação para a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É o sinal de que suas manifestações estão se cristalizando em forma. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está reivindicando esse alinhamento, provando ao seu próprio subconsciente que a mudança é real e permanente. Não consuma essa força em silêncio. O poder da sua marca se espalha pela ação. Se você ainda não fez isso, use o poder do seu dedo agora. Curta o vídeo e se inscreva no canal para garantir que essa frequência de força e inesquecibilidade continue crescendo. Sua decisão de agir aqui e agora é a prova de que você realmente virou a chave. Você está se perguntando onde foi parar a armadura que você quebrou. A resposta é simples.
Ela nunca foi feita de metal de verdade. Era apenas uma fantasia, uma fachada que eles usavam para parecerem fortes e intocáveis. Você não precisou de um martelo para destruir a soberba deles. Você só precisou ser você. O seu movimento, a sua saída, foi a prova de que o controle que eles pensavam ter sobre sua vida era feito de papel. Quando você decidiu não mais jogar o jogo deles, toda a estrutura desmoronou e agora eles estão recolhendo pedaços de uma vaidade que não se pode consertar. Eles odiaram o fato de que você não pediu permissão para ser inesquecível. Você não deixou apenas uma cicatriz. Você fincou uma bandeira no território da mente deles. Enquanto eles tentam desesperadamente fingir que seguiram em frente, você está lá, sentado na cobertura da cabeça deles, tomando um café caro, sem pagar aluguel. Essa é a verdadeira vitória. Você provou que a sua força não está no que você conquista, mas no que você se recusa a tolerar. Você não se explicou, você simplesmente se moveu e o chão tremeu para eles. Você entende que os fragmentos dessa armadura quebrada não são apenas destroços para eles, mas o mapa que revela quem você realmente é? Eles estão presos, revivendo o momento em que a previsibilidade deles se chocou contra a sua verdade. Mas existe um detalhe ainda mais cruel nessa história de libertação. Qual é o preço final que o seu poder impôs a você? E o que você descobriu sobre a sua própria alma enquanto destruía o mundo deles? O despertar do lobo não foi um grito, foi o silêncio que veio antes da mordida. Você parou de fingir ser um cordeiro. E o choque que você causou não foi por causa da sua saída, mas pela força brutal que você revelou. Eles pensavam que podiam enquadrar você, manipular seus limites e apostar na sua docilidade. Mas quando você finalmente mostrou seus dentes, você não estava apenas defendendo seu espaço. Você estava provando que eles nunca te conheceram de verdade. Essa revelação de poder, que você não pediu permissão para ser perigoso, é o que mais dói neles. E agora, eles não conseguem tirar você da cabeça. Por quê? Porque você se tornou uma marca indelével. Você não deixou uma lembrança doce que se desvanece. Você deixou um choque que o cérebro deles registra 5 vezes mais forte do que qualquer coisa boa. Sua atitude não apenas machucou o orgulho deles, ela dividiu a imagem que eles tinham de si mesmos. Você se instalou na mente deles sem pagar aluguel, ocupando o centro da insegurança deles. Cada vez que eles tentam se convencer de que superaram, o eco do seu impacto ressoa. Sua soberania agora é um fato, e eles são testemunhas involuntárias disso. Mas entenda, ver seus dentes é apenas o começo da lição. Existe uma razão ainda mais profunda pela qual esse medo e essa obsessão não desaparecem. Não é apenas o que você fez, mas a natureza da verdade que você os forçou a engolir. O que acontece quando o inesquecível se torna permanentemente a fundação do seu novo e inabalável poder? Você não apenas passou pela vida deles, você fincou uma bandeira. Eles tentaram te colocar na prateleira como um livro antigo, mas você se tornou a única história que eles não conseguem parar de ler. Entenda isso, a sua marca é como fogo gravado no aço da memória deles. É permanente. Não importa o quanto eles tentem fingir que não se importam. Você se instalou no penthouse suite da mente deles, com aluguel pago e sem chance de despejo. Você é a prova viva de que a verdade, quando revelada, nunca pode ser desfeita. O que mais os atormenta não é a sua força, mas a sua imprevisibilidade. Eles tinham um roteiro, mas você simplesmente rasgou o livro. O poder deles dependia de você ser pequeno, manso e controlável. Quando você deu o checkmate sem pedir permissão, você não só venceu o jogo, você destruiu o tabuleiro inteiro. Essa mudança de energia é o que os deixa obcecados. Você provou que a única pessoa que escreve a sua história é você. Eles te veem como o fantasma que não se vai. Mas e se eu disser que o seu poder não vem apenas da marca que você deixou neles, mas da nova visão que você ganhou sobre si mesmo?
Essa é a chave. Agora que você provou ser inesquecível, você precisa entender o que eles realmente perderam. O que acontece quando o espelho da realidade que você quebrou começa a mostrar uma verdade ainda mais profunda sobre a sua própria lenda? Você está sentado no topo, observando o caos lá embaixo, e a verdade é que o pânico deles não é sobre o que você fez, mas sim sobre o que você provou que é. Eles achavam que tinham você no bolso, rotulado e enquadrado. A arrogância deles era o conforto. Sua saída não foi uma perda, foi a revelação de que você era, na verdade, o prêmio que eles nunca souberam valorizar. Você não precisou gritar ou implorar, você apenas se moveu com uma calma tão absoluta que fez o mundo deles tremer. E o que os destrói é que você fez tudo isso sem nem ao menos suar, provando que sua força é intrínseca, não uma reação. É por isso que a sua presença é um fantasma que não pode ser exorcizado. Você não é um hóspede indesejado na mente deles. Você é o proprietário que está lá, de férias, enquanto a insegurança deles paga o aluguel. Eles odeiam a maneira como você se tornou a sua própria referência de paz, imune ao drama que eles tentam criar. Enquanto eles se afogam na tentativa de entender o seu próximo passo, você já está 3 capítulos à frente, sorvendo a confiança que nasceu da sua decisão. Você é a prova de que a verdadeira liberdade é a única chave que desarma qualquer tentativa de controle. E agora, diante dessa soberania que você conquistou, a mente dele se agarra à única coisa que resta: a pergunta. Eles reeditam o passado, tentam prever o futuro, mas falham miseravelmente, porque a nova versão de você não opera por lógica, mas por destino. O que acontece com alguém que por tanto tempo se baseou em regras que você simplesmente decidiu quebrar? Qual é o preço final de subestimar a sua própria força? É exatamente essa dúvida lancinante, essa incerteza sobre o que o seu silêncio esconde, que dita o seu próximo passo. A questão agora é: eles estão prontos para ver a estrutura final da verdade que você está prestes a construir? Você não precisou gritar ou brigar para vencer. Sua vitória mais cruel foi simplesmente ter se movido. Quando você agiu com aquela calma e certeza, foi como segurar um espelho para eles. E o que eles viram? Não o seu erro, mas a fraqueza deles. Toda a arrogância, todo o controle que eles juravam ter, quebrou na hora. Você expôs a verdade de que a força deles era apenas uma casca fina, e o choque disso é que os assombra. Eles esperavam que você dobrasse, que implorasse ou que recuasse. Eles apostaram na sua previsibilidade e perderam a aposta mais importante. A humilhação não é externa, é o que acontece dentro da cabeça deles. Você não deu um soco, você rasgou o roteiro deles e provou que a única pessoa que eles não conheciam era você. Essa realização os impede de dormir. Eles foram cegos para a força que estava bem na frente deles. Você se tornou a linha divisória na história deles, o antes e o depois. Não há mais como voltar ao conforto da ignorância. Eles carregam a marca da sua força, e essa verdade é inescapável. Mas se a sua revelação inicial foi tão poderosa a ponto de quebrar o ego deles para sempre, o que acontece quando você move intencionalmente a peça mais letal que ainda guarda? Você se tornou a prova de balas, porque tirou deles o que eles pensavam que podiam levar. A maior arma de qualquer opressor é o medo da perda, mas você já fez o luto pela versão de si mesmo que precisava deles. Quando você aceita o desapego total do futuro, da história e até da sua própria dor, você destrói a única alavanca que eles tinham. Sua invencibilidade não vem da luta, mas da tranquila aceitação de que a sua paz vale mais do que qualquer coisa que eles pudessem reter ou ameaçar. Sua soberania reside justamente em não precisar de aprovação ou validação externa para definir seu valor. Ao abraçar a perda, você não apenas saiu do jogo deles, você queimou o tabuleiro inteiro.
É por isso que seu movimento foi tão inesquecível e imprevisível. Ele veio de um lugar de zero apego. Enquanto eles se desesperam, tentando criar pânico, você está calmamente dançando nas cinzas das expectativas que eles tinham para você. Você provou que sua liberdade é uma escolha não negociável. Essa libertação do medo é a sua fundação inabalável e você nunca volta atrás. Mas, se você não pode mais ser ameaçado, se você se tornou a única autoridade sobre a sua própria vida, o que exatamente se torna a sua nova e mais pesada responsabilidade? O que acontece quando você descobre que o próximo nível de poder não é sobre o que você conquista, mas sobre o quanto você é capaz de sustentar sozinho a sua verdade, sem buscar nada além do silêncio da sua própria aprovação? Você precisa entender o poder gigantesco que existe em ser o caos incontrolável. Eles desenharam um mapa para sua vida, traçaram suas reações e acharam que podiam prever cada passo que você daria. Sua maior vitória é a sua imprevisibilidade. Você é a variável que faz o sistema deles entrar em colapso. Quando você age de forma que desafia a lógica deles, você não está apenas vencendo o momento, você está explodindo o conforto arrogante que eles tinham em te subestimar. Isso é o que realmente os deixa sem paz. Você virou uma força que não se explica e que não pede licença para existir. Eles odeiam que a mente deles esteja rodando em círculos, tentando entender como reconstruir o controle que você destruiu sem nem sequer suar. Você se moveu com uma calma que gritou: "Eu sou inatingível e não dependo das suas regras." Cada hesitação, cada momento que passam repassando seus movimentos é o recibo da sua soberania. Você está vivendo na mente deles e a única coisa que podem fazer é assistir as paredes da própria segurança ruírem. A verdade que os assombra é que você não se tornou o caos. Você desembrulhou a força que sempre esteve aí. E se a sua imprevisibilidade é a punição que quebra o ego deles, o que acontece quando você pega essa mesma energia caótica e a direciona, não mais para fora, mas para a construção interna? Qual é a arquitetura secreta que você deve construir dentro de si mesmo para que o mundo exterior se torne absolutamente irrelevante? Eles te colocaram uma meta baixa e disseram que era o pico. O que eles chamaram de impossível não foi nem o seu teste, foi o seu aquecimento de 5 minutos. Você nem precisou suar. Sua soberania está em fazer parecer fácil aquilo que eles usaram como desculpa para desistir. Você entende? Aquilo que serviu de limite para a fraqueza deles se tornou a sua zona de conforto. O que realmente destrói a mente deles não é a sua vitória, mas a sua calma durante a execução. Você quebrou a régua, não o seu ritmo. Eles contavam com você tropeçando, implorando ou se explicando. Em vez disso, você apenas se moveu, e o esforço deles para te conter desmoronou em silêncio. Você não só venceu o jogo, você provou que o tabuleiro que eles usavam era pequeno demais para o seu movimento. Agora, leve essa verdade para o próximo nível. Se o seu aquecimento já foi o pesadelo deles, imagine a energia que você realmente guardou. A verdadeira questão não é o que você fez para silenciá-los. A verdadeira questão é: existe um preço para carregar o tipo de poder que faz o mundo tremer a cada passo seu? Você fez um movimento e a ficha deles caiu. A diferença de nível entre vocês é abismal. Eles estavam jogando damas, buscando vitórias rápidas e superficiais, contentes em mover peças para frente e para trás. Você, no entanto, estava jogando xadrez. Sua mente opera em um nível de estratégia que eles jamais conseguiriam decifrar. Eles viam um peão. Você via um xeque-mate 3 jogadas à frente. Você não estava apenas reagindo, estava redefinindo o ritmo de um jogo que eles nem sabiam que estavam participando. É por isso que o seu movimento os assombra. O golpe não foi a perda em si, mas a humilhação de perceberem a própria pequenez.
Eles basearam toda a confiança na ilusão de que controlavam as regras. Você não só quebrou as regras, você destruiu o tabuleiro. Sua jogada expôs a profundidade da sua visão e a superficialidade da deles. Você provou que, enquanto eles se preocupavam com migalhas, você já tinha a chave do castelo e estava vivendo na cabeça deles sem pagar aluguel. Eles estão revivendo aquele momento, obcecados em decifrar a tática, mas nunca encontrarão a resposta no manual deles. Isso porque a sua estratégia não é apenas uma série de movimentos. É a manifestação de quem você se tornou. Se a soberania da sua mente já está provada e o jogo antigo foi destruído, resta apenas uma pergunta. Quando você joga xadrez de verdade, você joga para vencer o oponente, ou para provar que as regras do universo eram, na verdade, suas. Você não precisa que ninguém estenda a mão para lhe dar uma coroa. A verdade é que a autoridade que você possui não é emprestada. Ela é nata. Eles tentaram ditar seu valor, esperando que você implorasse por um assento na mesa deles, mas você se levantou e levou a mesa embora. Assumir o trono significa parar de olhar para a plateia. O poder que você manifestou, que os deixou em choque, veio da certeza de quem você é, e não da permissão de quem eles pensam que são. O motivo pelo qual você é inesquecível é que você provou que o julgamento deles é inútil. Eles acreditavam ter a chave da sua paz e da sua validação, mas você simplesmente mudou a fechadura e jogou a chave fora. Você não esperou por um convite, você agiu e o mundo deles tremeu, forçando-os a reconhecer a força que tentaram minimizar. Essa é a soberania real, quando sua existência se torna um fato inegável que destrói a ilusão de controle que eles alimentavam sobre você. Mas se você já assumiu o trono e rejeitou a coroação externa, há uma força ainda mais brutal que espera ser liberada. É a diferença entre agir como um rei e ser o reino inteiro. Você já provou que eles não podem controlar o que você faz. Mas a verdadeira liberdade reside em garantir que eles nunca mais consigam influenciar o que você pensa sobre si mesmo. O que acontece quando o seu foco sai da vingança silenciosa para a construção inabalável? Vamos descobrir como se constrói um império mental que é imune até mesmo ao eco das correntes quebradas. Quando você fez aquela jogada, você cruzou uma linha sem volta. O equilíbrio que eles usavam para dormir tranquilos, aquele onde você era previsível e controlável, está quebrado para sempre. Você não deu um aviso. Você agiu com uma certeza que desmantelou toda a ilusão deles. Eles pensavam que podiam te encaixar numa caixinha, mas você explodiu essa caixinha. Você provou que a versão de você que eles conheciam está morta. O que mais dói neles não é o que você fez, mas a permanência. Eles estão presos nesse novo cenário onde você é a regra, e eles são a exceção. Sua soberania é o novo chão que eles pisam, e ele é instável. Você está vivendo na mente deles sem pagar aluguel, mostrando que a única coisa que você temia era não ser você mesmo. Você apenas se moveu e o mundo deles girou. Essa mudança é irreversível, mas há um custo nessa nova realidade, um preço que somente você paga para manter essa força que eles invejam. A verdade que está te esperando vai além do seu impacto sobre eles. O que acontece quando você percebe que a verdadeira coroa que você assumiu não é a da vingança, mas sim a do isolamento forçado pela sua própria grandeza. Você entendeu que a verdadeira vingança não é o confronto, mas o contraste. Eles esperavam lágrimas, súplicas ou o seu fracasso. O que você entregou foi a prova brutal de que você é inesquecível. Você não precisou gritar. Você apenas se moveu e o mundo deles parou. O golpe mais duro que você deu no ego deles foi mostrar que o controle que pensavam ter sobre você era apenas uma ilusão frágil. Agora, você vive na mente deles sem pagar aluguel, uma presença constante que eles odeiam, mas não conseguem expulsar.
Você não é mais o personagem secundário da história que eles escreveram. O que você fez foi revelar uma força que estava sempre lá, mas que eles foram cegos demais para ver. A versão de você que se manifestou não volta para a gaiola. Ela é livre e inabalável. O que queima a alma deles é saber que você está vivendo a sua melhor vida sem sequer mencionar o nome deles. A paz que você encontrou se tornou o maior ruído na mente deles. E essa tranquilidade é o seu troféu mais valioso. Você provou que a sua ascensão não dependeu de ninguém. A lembrança que você deixou é como fogo na carne deles, permanente e inescapável. Mas se essa é a vingança, então o que é a redenção? Existe uma frequência de poder que você precisa aprender a sustentar para garantir que essa marca se torne ainda mais profunda e inquestionável. É o momento de entender que o seu maior ativo não é o que você faz, mas o modo como você vibra. Como é que se torna essa vibração tão firme que nem mesmo o tempo consegue enfraquecê-la? A profecia se cumpriu. Você não apenas venceu, você garantiu sua morada eterna no penthouse da mente de quem tentou te diminuir. Sua vitória é a chave mestra que o universo te entregou para provar que você é inesquecível. Uma marca permanente que eles jamais conseguirão apagar. Para que essa verdade se espalhe e para mantermos você neste patamar de força, mostre sua gratidão. Curta este vídeo e se inscreva no canal se você ainda não faz parte desta família de vencedores. Agora, para selar essa vitória em sua vida de forma definitiva, digite o código 77 nos comentários. Este é o número que confirma que o jogo virou para sempre. Compartilhe esta mensagem poderosa com outras pessoas. Lembre-se, você não apenas saiu da caixa, você se tornou o caos que consome a arrogância deles. A vitória é sua.